Número 1 na lista de alertas: pastor alemão. Esse é o gancho, porque o pastor alemão não parece um erro, parece o oposto disso. É a raça mais usada em operações policiais e militares no mundo. Tem drive de trabalho, o instinto interno de executar uma função com comprometimento total, que pouquíssimas raças conseguem igualar. É inteligente, estável, treinável. E foi destruído pela exposição. A linha de dorso original do pastor alemão era horizontal, firme, biomecânica de locomoção, a mecânica de como o corpo se move durante a corrida e o trabalho, equilibrada e funcional. O pastor de trabalho dos anos 1920 corria com a coluna paralela ao chão. O pastor de exposição de hoje tem a garupa colapsada. A linha de dorso desce em ângulo, os quadris ficam abaixo dos ombros. Isso não é estética, é compressão de coluna vertebral em movimento, é displasia de quadril como padrão de raça. Dois cães, mesmo nome. Um foi criado para função, o outro foi criado para parecer dramático numa passarela. Funcional por origem, deformado por vaidade. Número 2. Bulldog inglês. Aqui o absurdo fica explícito. O Bulldog original foi criado no século XIII para uma função específica: travar o focinho de touros e não soltar. Drive de presa extremo, o instinto de morder e manter, num corpo baixo e pesado que resistia ao tranco do animal. O Bulldog moderno não consegue parir naturalmente. A cabeça cresceu tanto por seleção artificial que os filhotes não passam pelo canal de parto da mãe, cesárea obrigatória. Isso não é coincidência, é a consequência direta de selecionar uma cabeça cada vez maior porque parece mais característico da raça. A braquicefalia extrema, o encurtamento severo do crânio que comprime as vias aéreas, faz com que o Bulldog inglês não consiga respirar de forma eficiente em temperatura ambiente acima de 25 graus. Não é exagero, é fisiologia. O palato mole é grande demais para o espaço, as narinas são estreitas demais para o volume de ar necessário. Essa raça foi reprojetada, não pelo que ela precisava, pelo que o humano achou bonito. Criado para resistência, reformulado para falência. Número 3. Pug. Esse é o mais pesado de aceitar, porque é o mais popular. O Pug tem exoftalmia, os globos oculares projetados além da órbita ocular normal como característica de raça. Os olhos saltam porque o crânio foi comprimido a tal ponto que não há profundidade suficiente para contê-los. Isso significa que qualquer trauma leve, qualquer atrito, pode deslocar o olho do soquete. A oxigenação do Pug é cronicamente comprometida. A morfologia craniana, a estrutura do crânio achatado, colapsou a nasofaringe. O cão respira com esforço constante. O ronco, que parece fofo, é sinal de obstrução de via aérea. É estresse respiratório permanente. O Pug não foi moldado pela natureza, foi moldado pela estética humana de rosto de bebê, que cientistas chamam de neotenia artificial, a seleção deliberada de traços infantis num animal adulto para ativar instinto de cuidado no humano. O cão paga o preço biológico dessa escolha. Você concorda que a estética foi longe demais ou acha que o ser humano tem o direito de moldar o cão como quiser? Comenta aí, quero ver as duas posições. Número 4. Basset Hound, a engenharia de coluna mais problemática entre as raças de porte médio. O Basset Hound tem condrodisplasia, nanismo genético que encurta os ossos longos das patas como padrão intencional de raça. Foi selecionado assim para ficar mais baixo que a caça durante a perseguição em terreno denso. A função existia, o projeto tinha sentido. O problema é a proporção. Um corpo de cão médio, com massa, vísceras e coluna vertebral proporcionais a esse porte, apoiado em patas drasticamente encurtadas, cria uma pressão vertebral que não foi calculada para durar. As vértebras lombares carregam peso que a biomecânica de locomoção dessa estrutura não distribui de forma eficiente. Hérnia de disco como ocorrência comum, não como acidente, como tendência estrutural da raça. Projetado para caça rasteira, aprisionado na própria arquitetura. Número 5. Shar-Pei, a mutação cutânea que virou marca registrada. As dobras do Shar-Pei não são pelo, são mucinose, o acúmulo anormal de mucina, uma substância gelatinosa, no tecido subcutâneo. É uma condição genética que foi amplificada por seleção artificial porque as dobras pareciam uma característica visual forte. O resultado biológico? Febre do Shar-Pei, uma síndrome inflamatória sistêmica recorrente causada pelo próprio excesso de mucina.
O sistema imunológico do animal reage às dobras como se fossem uma ameaça interna. Episódios de febre alta, inchaço nas articulações, falência renal em casos avançados. A aparência que define a raça é o gatilho da doença que a compromete. E tem mais, o excesso de pele ao redor dos olhos causa entrópio, a dobra da pálpebra para dentro, fazendo com que os cílios rasguem a córnea de dentro para fora. Cirurgia corretiva em filhotes é rotina nessa raça. Icônico por fora, inflamado por dentro. Número 6. Cavalier King Charles. Esse é o choque emocional do ranking. O Cavalier tem siringomielia. É uma condição em que o cérebro cresceu além da capacidade do crânio de contê-lo. O tecido cerebral é comprimido contra o forame magnum, a abertura na base do crânio, e líquido cefalorraquidiano começa a se acumular na medula espinhal, formando cavidades. A dor é crônica, invisível e subestimada. O cão coça o próprio pescoço e ombros sem motivo aparente, porque a sensação de formigamento pela compressão neural não tem outra saída motora. Estudos indicam que mais de 70% dos cavaliers adultos apresentam algum grau de compressão cerebelar. Não é uma raridade, é a norma da raça. Isso aconteceu porque o padrão de exposição selecionou uma cabeça arredondada e compacta por décadas. O cérebro continuou crescendo no tamanho natural da espécie. O crânio parou de crescer no tamanho que o humano achou bonito. Doce por temperamento, comprimido por design. Número 8. Bull Terrier moderno. Esse é o grande finale, porque esse tem prova visual. Compare uma fotografia de Dog Basset de 1920 com um Dog Basset de 2026. São dois animais diferentes. O crânio de 1920 era alongado, com stop, a transição entre focinho e testa normal. O crânio de 2026 é ovoide, em forma de ovo, sem stop, com a testa descendo em curva contínua até o focinho. Essa deformação craniana não é evolução, é seleção artificial antropocêntrica, a moldagem do animal em função do gosto estético humano, sem consideração pela funcionalidade biológica, comprimida em menos de 100 anos. O resultado prático: compressão dos seios nasais, redução do espaço para estruturas cerebrais anteriores, predisposição a comportamento compulsivo, espiral, perseguição da própria taba, que pesquisadores associam à alteração na estrutura do lobo frontal causada pelo remodelamento ósseo. Em 100 anos, o ser humano transformou um cão funcional em um objeto de design com problemas neurológicos. O mais rápido, o mais documentado, o mais irreversível. E se você ficou indignado com o que o ser humano fez com essas raças, imagina quando você ver o oposto disso. Os cães que a ciência considera engenharia genética quase perfeita. Os proibidos, os que países inteiros baniram não porque são defeituosos, mas porque são eficientes demais. Já tem um vídeo aqui no canal, Cada Cão Proibido no Mundo. Vai lá assistir.